Curitiba, 17 de junho de 1991. Um menino de 8 anos pede à avó mais uma volta de bicicleta antes do almoço. 30 minutos depois, a família sai para chamá-lo e ele não está mais lá. Nem ele, nem a bicicleta. Nenhuma testemunha, nenhum vestígio, nenhum pedido de resgate. 35 anos depois, o caso Guilherme Caramês continua sendo o desaparecimento infantil de maior repercussão da história do Paraná. E a pergunta continua a mesma. Como uma criança some do meio de uma rua, em plena luz do dia? Este é o quarto arquivo do canal, e ele é diferente dos anteriores por um motivo. Neste caso, não existe corpo, não existe ossada, não existe cena do crime. Existe só uma rua, uma bicicleta que sumiu junto, e uma mãe que transformou a própria dor em uma missão. Se você gosta de casos reais brasileiros, se inscreve. Toda semana, um arquivo novo é aberto. Guilherme Caramês Tiburtius nasceu em 15 de janeiro de 1983. Filho de Evaldo e de Arlete, morava no Jardim Social, um bairro tranquilo e arborizado de Curitiba, perto de uma área de mata. Quem conviveu com ele descreve um menino comunicativo que fazia amizade com facilidade. Em junho de 91, Guilherme tinha 8 anos. Segunda-feira, 17 de junho. 8 da manhã, a mãe se despede e sai para trabalhar. Guilherme ainda dormia. Por volta das 10, ele já estava na rua, andando de bicicleta. Ligou para a mãe com um pedido de criança. Queria dinheiro para comprar um coelho. Foi a última vez que ela ouviu a voz do filho. Ao meio-dia, a avó chamou Guilherme para almoçar e se arrumar para ir à escola. Ele pediu só mais uma volta de bicicleta. Meia hora depois, 12:30, a família foi buscá-lo. A rua Osório Duque Estrada estava lá. O bairro estava lá. Guilherme não. Em 30 minutos, em plena luz do dia, ele tinha desaparecido. A polícia militar e a civil começaram a procurar no mesmo dia. Vasculharam o bairro, a mata próxima, até o rio da região. A mãe mandou imprimir cartazes e espalhou o rosto do filho pela cidade. E o que as buscas encontraram foi nada. Absolutamente nada. E aqui está o primeiro detalhe que faz esse caso ser tão perturbador. A bicicleta nunca foi encontrada. Pensa comigo, se fosse um acidente, um atropelamento, uma queda no rio, a bicicleta apareceria, uma criança de 8 anos não some carregando a própria bicicleta. Mas alguém pode ter levado os dois. Quando os investigadores reconstruíram os últimos dias de Guilherme, um relato chamou a atenção. Pouco antes de sumir, o menino estaria se comportando de um jeito diferente do normal. Para os investigadores, isso levantava uma hipótese assustadora, a de que alguém já vinha se aproximando dele, preparando o terreno. Se for verdade, o desaparecimento não foi um impulso, foi um plano. Nos anos seguintes, as pistas levaram a polícia longe. Uma delas apontava para Buenos Aires, na Argentina, e envolvia uma suposta seita religiosa. Foi investigada e descartada. Outras denúncias surgiram Brasil afora. Todas falsas. Cada pista era uma esperança para a família. E cada esperança terminava do mesmo jeito. No nada. E então existe o episódio da ligação. A mãe de Guilherme relatou ter recebido um telefonema de um número desconhecido, em que acreditou reconhecer a voz do filho. A ligação nunca foi rastreada até uma origem. O que era aquilo? Um trote cruel? Ou Guilherme, em algum lugar, tentando falar com a mãe? Essa resposta também nunca veio. Com o tempo, uma teoria se consolidou dentro da própria família. Para Arlete, a mãe, Guilherme não morreu naquele dia. Ele teria sido levado para uma adoção ilegal no exterior, criado por outra família, com outro nome, em outro país, sem saber quem realmente é. É uma teoria sem prova definitiva, mas explica o que nenhuma outra explica. O sumiço total, sem corpo, sem vestígio, sem resgate. O que Arlete Caramês fez com a dor é uma das partes mais marcantes dessa história. Ela entrou na vida pública, foi eleita vereadora de Curitiba e depois deputada estadual, e usou os mandatos para uma causa só: crianças desaparecidas. Foi a partir dessa luta que o Paraná criou o SICRID, o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas,
um dos primeiros do Brasil. O caso do Guilherme nunca foi resolvido, mas a busca por ele ajudou a procurar centenas de outras crianças. Décadas depois, o delegado João Ricardo Kepes Noronha, da Divisão Antissequestro, resumiu o caso numa frase dura: nunca houve pistas concretas, 35 anos de investigação, 0 evidências físicas. Num caso assim, não existe nem o consolo de uma resposta ruim. Existe só o vazio. Ao longo das décadas, o caso passou por gerações de delegados, promotores e policiais. Todos herdaram o mesmo dossiê: grosso, detalhado e vazio de provas. Não existe cena do crime para reexaminar com tecnologia nova. Não existe material genético para testar. O caso Guilherme é um quebra-cabeça sem nenhuma peça na mesa. E o caso Guilherme escancara um problema que o Brasil prefere não encarar. Segundo levantamentos de entidades que acompanham o tema, mais de 170 pessoas desaparecem por dia no país. São mais de 80 mil registros num único ano. A maioria volta para casa em poucos dias, mas uma parte nunca mais é vista. E cada uma delas é um arquivo como este: uma família congelada no tempo, esperando uma porta se abrir. Foi exatamente por isso que a luta da mãe de Guilherme importou tanto. Ela transformou um caso sem resposta em um sistema que busca respostas para os outros. Se Guilherme Caramês estiver vivo, ele tem hoje 43 anos. Pode estar em qualquer lugar do mundo. Pode ter outro nome, outra língua, outra vida, e nenhuma memória clara daquela rua em Curitiba. É isso que mantém esse arquivo aberto. Ao contrário de todos os outros casos deste canal, neste ainda dá para imaginar um final. E você? Acredita que Guilherme está vivo em algum lugar? Ou a resposta ficou naquela rua em 1991? Deixa a sua teoria nos comentários. Eu leio todos. E antes de sair, um pedido. Se você conhece alguém de Curitiba, compartilha este vídeo. Neste caso, ao contrário dos outros, ainda existe alguém para encontrar. E depois de 35 anos, uma memória esquecida ainda pode ser a peça que falta. Se você era criança em Curitiba nos anos 90, ou conhece alguém que era, mostra este arquivo. O Cicred segue ativo e informações sobre casos antigos podem ser repassadas à polícia a qualquer momento. Num caso sem nenhuma pista, qualquer detalhe é muito. No próximo arquivo, ela era irmã de um dos lutadores mais famosos do mundo e desapareceu no meio do Rio de Janeiro, em plena luz do dia. O caso Priscila Belfort. Se inscreve e ativa o sino. Até o próximo arquivo.